10 de julho de 2019, uma quarta-feira, linda e fria. Este é o verbete de número 4.905. Ele tem 7 páginas, 55 logias e 18 máximos. O tema é Jurisdição Cósmica, elaborado segundo a especialidade Cosmoeticologia, e foi redigido pela verbetógrafa veterana Adriana Rocha. Adriana de Lacerda Rocha é graduada e mestre em Ciências Jurídicas, pós-doutora em Direito. É brasileira natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 1996, docente de Conscienciologia desde 1996, tenepsista desde 2008. É organizadora do livro Constituição do Estado do Rio de Janeiro Anotada, de 2014. Também é autora dos livros O Professor Reflexivo e O Professor de Direito, de 2013. E Autonomia Legislativa Municipal no Direito Brasileiro e Estados, de 2011. E também é coautora do livro Representações do Professor de Direito, 2012. Jurisdição cósmica. A jurisdição cósmica é a abrangência multidimensional da competência assistencial da consciência lúcida ao aplicar justiça universal no cosmos, determinada pela ficha evolutiva pessoal, autocosmoética, autodiscernimento, megafraternidade e emprego correto das energias imanentes. Na pensenologia, destacamos o holopensene pessoal do autodiscernimento cosmoético, o holopensene pessoal na condição de juiz maior, o mater-pensene principiológico cosmoético, os cosmoético-pensenes e a cosmoético-pensenidade, os cosmos pensenes e a cosmopensenidade. Na fatologia, destacamos a competência infinita, o exercício lúcido do poder, a autorreflexão crítica cosmoética, a justiça plena, a jurisprudência evolutiva, a sapiência aplicada no entendimento da fisiologia do cosmos, o valor da benevolência, a conjugação dos trafores, a coragem em promover a justiça, o respeito ao nível evolutivo dos jurisdicionados, a cosmoética destrutiva, o raciocínio complexo principiológico cosmoético ao ministrar a justiça, a complexidade do estudo da juizologia no âmbito da conscienciologia, o destemor cosmoético, a jurisdição cósmica vivenciada pelas consciências lúcidas no planeta. E na parafatologia, destacamos a jurisdição cósmica, a interdependência dos parajurisconsultos, o abrir mão dos paradireitos evolutivamente cosmoéticos, as juntas dos serenões determinantes das reurbanizações, a decisão precisa da transmigração interplanetária, a governança eficiente das comunexes evoluídas. Então, agora aqui na argumentologia, a verbetógrafa nos oferece aqui uma enumeração, tecnicidade, 4 subdivisões técnicas ou segmentos teáticos e objetivos de manifestação e aprendizagem. Também uma taxologia, trazendo 7 características técnicas da jurisdição intrafísica capazes de colaborar com a compreensão e aprimoramento pessoal da competência interassistencial ao candidato à jurisdição cósmica. Então, aqui tem 7 características. Também ela nos oferece uma tabela que traz o confronto jurisdição intrafísica, jurisdição cósmica.
Então, nós temos aqui uma divisão da argumentação muito rica. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes: conceito cósmico, fluxo cósmico, juiz existencial, mater pensene paradireitológico e princípios cosmoéticos. A frase enfática, que é a síntese, a mega síntese do verbete, diz: ampliar a jurisdição cósmica é meta evolutiva da consciência lúcida, interessada em dissecar as áreas de competência interassistencial com vistas à abrangência multidimensional infinita. Na questionologia, a verbetógrafa pergunta: você, leitor ou leitora, já pensou nos limites pessoais jurisdicionais? Admite a possibilidade de atuação cosmoeticológica paradireitológica ilimitada? E oferece também 2 bibliografias específicas. Agora vamos fazer a leitura dos 20 itens que compõem a mega-análise, que é elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclo Sapiens. Justiça, abrangência, amplitude, universalidade, cosmoética, autodiscernimento, megafraternidade, equanimidade, principiologia, holobiografia, autopensenologia, auto-ortoabsolutismo, auto-imperturbabilidade, heteroperdoamento, interassistencialidade, paradiplomacia, paradireitologia, cosmovisiologia, cosmoeticologia e evoluciologia. Então, perguntamos a Adriana qual foi a motivação para a escrita de tão interessante tema, jurisdição cósmica. Olá, boa tarde a todos, presentes e teletertulianos, né? Obrigada aí pela participação já de antemão. Então, a ideia do verbete foi muito curiosa. Um dia eu estava pensando sobre a vida, né? Então, a gente estava ministrando um curso lá na Cosmoética, é o curso do esquadrinhamento da auto-mega cosmoética. E aí a gente tem uma série de técnicas lá, de princípios, valores, e a gente estava abordando justamente a temática da interassistencialidade. E dando aula lá com o Rexon, aqui, que está do meu lado, a gente estava fazendo um mapa, que no final a gente faz um mapa, né, da auto-mega cosmoética, para a gente fazer um raio-x assim, de como está esse nosso processo de assistência, de aplicação dos conceitos da cosmoética e tal. E aí eu estava olhando o meu mapa e estava refletindo, né, pensando sobre a vida durante a aula, e depois eu continuei em casa, lavando louça. Eu estava lavando louça. Porque se a jurisdição é cósmica, inclui lavar louça dentro de casa, tá certo? Então, eu estava lavando a louça e estava continuando a pensar sobre o princípio, especificamente o princípio cosmoético lá da Max Fraternidade, né? Esse princípio, a gente usa ele de norteador, está no verbete, né? Princípios cosmoéticos. E ele diz assim que é cosmoético, né? É frase do professor Valdo: entender, amar e perdoar a todos, porque as consciências evoluem sempre juntas e ninguém racionalmente se separa. Então, eu estava pensando lá sobre como é que eu poderia ajudar mais as pessoas, como é que era esse processo, né, de perdoar, mas no sentido de você entender, compreender por que o outro se manifestou daquela maneira, né, o que deveria ter levado a pessoa a responder da maneira A, B, C, D. Então, eu estava fazendo altas associações, né, a partir desse princípio e pensando em como que eu poderia ampliar assim, o meu entendimento de uma assistência maior, né, de ser competente, por isso que tem competência ali na definição. Como é que eu poderia ter mais habilidade assistencial, como é que eu poderia ampliar. Estava lá, né? Comecei na aula, estava lá em casa. E aí, de repente, veio assim na cabeça a expressão jurisdição cósmica. Eu falei, faz sentido. Porque, assim, como você falou, né, sou formada na área de direito,
Fiz toda assim, minha formação profissional na área jurídica, aí fui para o doutorado para poder trabalhar a questão da docência jurídica, como é que o professor ele pode ser um professor de direito mais reflexivo, né, que pudesse ajudar mais o aluno. Isso, foi o livro decorrente da minha tese, que é o Professor de Direito Reflexivo, né? De direito, que foi uma pesquisa de campo exatamente para ver se os professores de direito, se eles entendiam o papel, a responsabilidade deles em formar os futuros profissionais na área jurídica. Então, assim, no mundo das ideias, eles até falam, até entendem, mas no mundo prático há um gap assim um pouco grande. Então, tem a ver com a jurisdição cósmica, porque assim, comecei a pensar nesse sentido da assistência, né? As várias áreas de atuação que a gente se manifesta, como que a gente poderia qualificar essa assistência? E aí veio essa expressão jurisdição cósmica justamente por isso, porque é essa abrangência, né? Essa dimensão. Quanto mais você faz de interassistência mais focada no esclarecimento, né? O máximo passar informação, esclarecer o outro a respeito do que seja, né, da condição dele, no momento evolutivo, que ele precisa, né, a gente faz aqui em Foz, tirar o lixo da rua, né, Miriam, cuidar dos animais, né, que é uma competência da jurisdição cósmica, né? A interassistencialidade, ela é interespécie e ela não pode ter como princípio acepção. Exatamente. Seja de que consciência for. Né? Exato. Então, se você pegar só essa vertente da competência, de você fazer assistência a princípios conscienciais, já é uma super mega especialização de um tipo de jurisdição cósmica e que você vai ampliando e você vai detalhando, porque você começa, por exemplo, o que o cachorro lá de casa ele teve de mérito para viver numa condição toda positiva que ele tem. Né? Qual que é o orientador evolutivo que arquiteta isso? Né? Qual que é a ficha evolutiva lá do cachorrinho lá de casa, que a gente vê que ele tem, que ele é assistencial, que fez, né, ele atingir esse patamar. E você vai ampliando. Né? Agora, você falando do cachorro, nós vamos mais além, vamos para a bactéria. No LO, no Léxico de Ortopensados do professor Valdo, ele diz que, em nível de bactéria, já existe a ficha evolutiva pessoal. Mas existe. Pois é isso. E eu estava lá, e a minha ficha, né? Então. Aí eu comecei, o que eu fiz de assistencial, o que tem de mérito na ficha evolutiva que fez ir fazer o curso intermissivo, né? Quer dizer, alguma coisa de benéfico eu andei fazendo, né? Para poder ter o aporte de informação, porque esse aporte não é pelos meus belos olhos de hoje, né? É por algum resultado benéfico em razão do outro. E, consequentemente, vou ter mais responsabilidade. Então, eu estava fazendo essas associações. E aí, a jurisdição fez sentido dentro do meu vocabulário, né, jurídico, Sim, porque eu falei, não, tem lógica. Porque assim, a jurisdição no direito, ele é o poder que o juiz tem de decidir, né, sobre os conflitos. Vamos dizer, traduzindo assim, bem informal. Então, assim, quando é que ele vai ter, vamos dizer, entre aspas, essa competência para começar a decidir sobre o conflito dos outros? Porque as pessoas não resolvem os conflitos entre elas, em determinadas situações. Então, leva para o terceiro chegar e dizer. Então, para ele ter essa capacidade, essa competência, ele tem que ter uma série de atributos ali dentro do direito. Ele tem que ter, primeiro, ele conhecer muito da parte técnica, né? Para poder começar a buscar o que tem por trás daquele conflito, por trás daquela incapacidade das pessoas se entenderem. Aí eu fui ampliando isso, né? Olha, faz sentido em termos de assistência, porque se você pega um bom juiz, e a gente teve experiência, né, eu e o Regson, em passar, né, por questões no judiciário, em que a gente foi acompanhado por pessoas muito sérias, pessoas muito responsáveis, muito éticas, né, muito, assim, a gente até ficou avaliando, ela tem um nível de cosmoética até sem saber,
né? Então, assim, um comprometimento, tanto da parte dos funcionários do judiciário, do próprio juiz, né, que estava decidindo a causa, nós fomos réus, né, em algumas, né, e tanto também do advogado, que foi acompanhando a gente. Então, eu falei assim, nossa, olha a capacidade da pessoa em ajudar dentro da área dela, né? Então, se você pega esse conceito e qualquer um na sua área profissional começar a falar, olha, eu posso atingir a jurisdição cósmica a partir desse meu conceito técnico. Então, ela vai se especializando. Isso tudo a partir do tal do mapa lá que a gente faz da auto-mega cosmoética. Nossa, olha o meu público-alvo, né? Olha o meu conhecimento, olha o que eu preciso atingir de policarmalidade, assim vai. Gente, olha, quem for fazer pergunta, me corta. Alguém se deixar, quer fazer eu vou. alguma pergunta? Aqui. Adriana, parabéns pelo tema. É amplo, ousado, complexo e detalhista. Muito bacana. Tem a ver com o seu nome, né? A Rocha. Então, eu queria... É a rocha cósmica, né? Pois é. É a rocha, porque é hard, né? Eu pensei, é um tema hard. Eu queria começar te perguntando pela tua definologia. Você traz na segunda frase da tua definologia uma expressão aqui que é justiça universal, né? E no cosmos. Eu queria que você falasse sobre a sua compreensão de justiça universal. Na verdade, eu colei, né, dentro dessa associação de um mega PCN do professor Valdo, que desde que a gente fez um evento lá em Porto Alegre, que era para direito e cosmoética, né, a temática era justiça, né? Isso foi em 2001, 2001. E eu peguei esse PHPC, não sei, acho que o Valdo já tinha esse PHPC, mas era esse conceito de justiça, que ele fala cosmoética, justiça imanente. Aí foi outra expressão que caiu redondinho, fez muito sentido na minha cabeça. Falei, lógico que tem lógica. Por quê? Se o nosso processo de evolução, né, ele eu poder cada vez ajudar mais gente, porque a moral, aí a gente fala, a moral é a conduta, né? Então, refletir sobre a conduta, dentro do nosso paradigma, eu preciso refletir sobre a minha manifestação, sobre a minha conduta, considerando o pilar todo do paradigma consciencial. Então, onde eu estiver atuando, ou falando, ou me manifestando, eu tenho que pensar, eu estou percebendo a multidimensionalidade, né? As bioenergias, eu estou atenta, né? E aí vai, e um dos pilares é a cosmoética, que é refletir sobre a conduta perante esse pilar, vamos dizer. Aí tem aqueles detalhes que a gente costuma mencionar, depois eu posso explicar. Então, se cosmoética é justiça imanente, nossa, o conceito de justiça, então, está redondo. Eu vou promover a justiça ou fazer a justiça desde que eu esteja sendo assistencial. Então, eu preciso ser assistencial, mas para eu ser mais assistencial no sentido amplo, eu tenho que tirar o meu ego. Em que sentido? Eu não posso querer estar levando vantagem em nada. Então, eu comecei, olha que lógica. Então, a justiça universal aqui é no sentido do sinônimo da justiça lá imanente, quer dizer, é a abrangência do meu ato assistencial, que ele vai gerar um efeito positivo e assistencial, desde a minha casa lá, quando eu estou lavando a louça, né, até o meu vizinho da frente, para os meus seres lá, os meus princípios conscienciais, né, até no voluntariado, fora do corpo, projetada, e assim vai. Entendeu? Então, toda vez... Aí, lembra uma frase do Val também, uma vez que ele comentou com a gente no vídeo, né? O que é cosmoética, professor Valdo? Como é que eu posso ver? E aí ele falou assim, você tem que perguntar o tempo inteiro, este meu ato é reeducador? Então, aí você bota lá na tela mental, cosmoética, justiça imanente. Aí coloca lá, jurisdição cósmica é a abrangência, né, é o âmbito, né, extensão multidimensional, vamos dizer, da minha conduta assistencial, quer dizer, minha competência, minha habilidade de fazer assistência. Então, vamos dizer, se o cachorro lá... Eu tenho um gap na minha competência assistencial. Se o meu cachorro ele passa mal, eu não tenho
um conhecimento técnico específico para, na hora, prestar uma assistência para ele. Então, assim, dentro da minha jurisdição cósmica, eu preciso começar a pensar nisso, porque se acontecer, eu vou poder atuar. Então, se eu atuar ali no meu cachorro, ajudando a ele, eu ampliei a minha jurisdição cósmica. Então, Adri, isso tem a ver com um pouquinho com o que a gente estava falando antes da tertúlia. A gente estava falando do absolutismo, né? Detalhismo. Você mencionou até o livro do Oswaldo, que está lá em cima. A questão da geometria absoluta. E aí eu queria perguntar se isso poderia ser ampliado no sentido de esse detalhismo expandir para todas as áreas. Ou seja, a gente adquirir competência assistencial no maior número de áreas possíveis, além da nossa do dia a dia. É isso. Seria isso? Você começa o raciocínio por aí. Mas Adriana, e nesse sentido, o professor Valdo escreveu sobre a questão do serenão, né? Que ele só deixa o planeta depois que ele compreender, entender, assistir, ter empatia com tudo e com todos. Quer dizer, o mega senso de universalismo, mas é o planeta. Aqui você está falando em jurisdição cósmica. Que vai além do planeta. Exatamente. Então, é muito maior que tudo que possamos pensar, me parece. Mas é isso que é gostoso, né? Que é a própria cosmoética. Você joga a bola lá na frente e sai correndo atrás da bola, para melhorar a conduta, né? Então, você tem o universal do planeta, o universal no meu ambiente. Então, outro dia eu estava conversando com o Rex e estava falando assim... são âmbitos. São os âmbitos, que são os detalhismos assistenciais. E eu estava pensando lá, eu falei para o Rex, o nosso prédio tem 75, né, 75 apartamentos. Cada apartamento, vamos dizer, tem 4 pessoas, 3 pessoas. Eu não sei todo mundo que mora no prédio. Então, assim, é o autoconstrangimento cosmoético mínimo assistencial dentro da capacidade assistencial. Tudo bem, você pode, né, você fala, na TENEPS eu consigo, né, junto com o amparador, ampliar. Perfeito, você vai ampliando. Mas o mais interessante que eu vejo assim, dessa reflexão que eu fiz de jurisdição cósmica é assim, mas eu preciso ter autonomia para começar a trabalhar junto. Então, assim, você faz lá dentro do paradigma consciencial assistência energética, pensênica e tudo mais. Mas eu faço o esforço assim, no elevador de falar lá com o meu vizinho, né? Dele ver que tem abertura, de falar comigo, né? Tem que se reportar os pequenos gestos e detalhes diuturnos. São esses que vão compondo, né? Não são os mega gestos ou os maxi gestos. Porque aí tem que lembrar o seguinte, na hora que você começa a fazer esse rapport, aí tem lá para frente, acho que é na fatologia, tem a autoridade moral, né? Porque você começa a ter a autoridade cosmoética, a autoridade moral das pessoas reconhecerem que você pode, né, ser solicitado, vamos dizer, para assistência, em qualquer âmbito que você tenha. E isso é a jurisdição, que é o poder. Por isso você faz a analogia da jurisdição do direito com a jurisdição cósmica. Porque na jurisdição do juiz, que é esse poder que o juiz tem, quando ele passa no concurso, que ele começa a ter a possibilidade, né, a técnica, a habilidade, todas as condições de resolver conflitos, que a gente sabe que a justiça não resolve, né, a quantidade de coisa que tem para fazer, ele não consegue ir, Miriam, poxa, por que você não levou? Ele tenta, mas... Então, essa é a jurisdição dele. A cósmica é assim, na hora que eu começo a fazer esse exercício, eu começo a ter essa autoridade moral, né, essa autoridade cosmoética. Por isso que tem minha ficha evolutiva. Né? E aí, por efeito halo, ela vai aumentando o alcance. Aí, né? Aumenta o alcance. Então, eu vou ter mais... Mas isso que é legal, eu vou ter mais competência de quê? De poder decidir sobre os meus conflitos. Por isso que os princípios cosmoéticos, eles ajudam a sistematizar para a gente raciocinar como que eu vou resolver os meus dilemas, e a gente ajuda as pessoas a resolver os dilemas, né, para ela chegar à conclusão. Então, isso é poder, isso é jurisdição. Isso é uma autojurisdição, vamos dizer, né? Cosmoética minha, eu sei resolver meus dilemas. Não é para eu ficar arrogante, né, independente, não pedir ajuda. É o contrário, quanto mais poder, é o paradoxo, né? Quanto mais poder e jurisdição eu tiver para resolver o meu problema, mais eu vou querer conversar com o outro para me ajudar a raciocinar. Por isso que lá na frente, acho que tem uma parte que tem do...
Porque o colegiado dos serenões, as né? redes aumentam, as redes protetivas, as redes interassistenciais, elas também vão aumentando em complexidade no entorno, né, daquele indivíduo. Ele participa dessas redes, né, e das para-redes. Aí eu queria falar um detalhe também, que assim, dessas para-redes, nessa reflexão que eu fui fazendo, eu fui olhando colegas nossos aqui. Olhando assim, né? Como eu fiz a pesquisa de campo, uma pesquisa de campo pessoal, né? E aí eu comecei a olhar as pessoas que eu assim respeito e que eu admiro, que eu olho que as condutas são super legais assistenciais. E aí eu comecei, assim, nesse processo que eu estava escrevendo, a querer observar o efeito da conduta da pessoa. Então, sei lá, você falou alguma coisa, né, Miriam, lá na rádio. A Miriam foi lá falar de assistência, né, aos subhumanos, quer ter o livro, sua especialidade, né? Você falou, não, é porque ela falou assim, foi lá na rádio, aí o pessoal, foi lá na rádio. É que a gente tem um programa na rádio. A Cosmoéticos tem um programa na rádio toda quarta-feira, de 1 às 2, só isso. Então... É bom esclarecer. É bom esclarecer. E aí, no programa foi falar lá dos animais, da assistência aos animais e tudo mais. E aí eu fiquei observando, né, a jurisdição cósmica, vamos dizer, os efeitos positivos da TARES que foi feita. E aí você começa a ver, um fulano que você nunca mais entrou em contato, de repente ele te manda uma reportagem sobre animal, né? Que começou a acontecer. Aí eu comecei, olha que legal, aí você começa a ver o resultado do trabalho assistencial do colega. Isso tem tudo a ver. Então, quando você começa a ter esse olhar, eu acho que a gente vai tendo competência de jurisdição cósmica para chegar no nível do evoluciólogo, no nível do serenão, de pegar, olha, as tuas condutas corretas. Porque quando fala de cosmoética, parece que assusta algumas pessoas, porque acham que a gente vai ficar só, né, martelando na conduta errada. Mas não, começa pela correta, começa pelo trafó, porque é isso que leva a gente para frente, né? Legal. Obrigada. Eu só queria fazer mais uma pergunta sobre a ortopensata da Justiça número 2. A justiça, essa é o conjunto... É essa que você quer? Essa. Então, a justiça é o conjunto de tudo aquilo que equilibra a sua ação ou sua ação na autotranspiração a favor da interassistencialidade. Então, é mais ou menos isso que eu estava comentando, né? Então, se justiça, aí eu sempre faço esse raciocínio, sabe, Fabiana? Quase que um raciocínio lógico. Se existe um princípio, vamos dizer, princípio principal, né? Ou meta-princípio da interassistência, que é o princípio cosmoético lá, da Max Fraternidade, que é aquele que diz você perdoar, ajudar, né, entender todo mundo em todo lugar, onde quer que esteja, em qualquer lugar do cosmos, se existe esse princípio, que é interassistencial. Se a justiça, lá no pensamento do professor Val, cosmoética, 2 pontos, justiça imanente, logo a assistência. Então, na minha cabeça, funciona assim. Entendeu? Então, onde eu for, eu tenho que estar pensando e procurando agir, pelo menos fazer o máximo de esforço que eu puder, para promover essa justiça. O que é essa promoção de justiça? É ajudar. Aí eu vou ajudar como? Aí eu tenho que ver o que o assistido, o jurisdicionado lá, né, ele quer. Então, às vezes, eu falo com o Rex, o Rex e eu lá em casa. Ele é super assistencial, né? Tem uma jurisdição cósmica, né? Quem conhece ele sabe, não estou falando. É meio nepotismo, mas é verdade. Então, assim, cabotinismo, etc. Mas é super assistencial. Aí ele está querendo sempre me ajudar. Aí ele vai lavar louça, sei lá. Aí eu falo, Regson, não lava a louça agora não. Eu sei que você quer me ajudar, mas a interassistência, vamos dizer, se eu traduzisse essa frase, olha, agora, se você quiser me ajudar mesmo, leva o cachorro na rua, que é o que vai me ajudar mais. Então, se traduzir a justiça, aí na hora ele vai lá e leva, ele fez justiça, que é tudo aquilo que equilibra a ação dele. Por exemplo, me deixou mais feliz, né? O ambiente está feliz, deixou o cachorro feliz, porque foi passear na rua, né? A casa ficou Quer dizer, foi bom para harmônica. todos, que é o princípio cosmoético, né? Que aconteça o melhor para todos. Ó, aí ele continua lá, que o Rex vai falar aqui, ó. Se todas as pessoas fossem justas, aí eu traduzo de novo na minha cabeça. Se todo mundo pensasse em ajudar o outro, né, ao invés de ficar brigando,
pelo poder, brigando pela ideia. Essa é aquela amiga nossa que falou, que deve estar ouvindo, né? Se todos brigassem por dicionário, a vida seria outra, né? Então, é mais ou menos isso. Se todas as pessoas fossem justas, ou seja, ela procurasse usar a razão, porque o justo tem a ver com isso, né? Igualdade, você tratar todo mundo igual, então tratar todo mundo com respeito, né? Procurar saber como é que está fulano, beltrano, ciclano, né? Procurar entender a realidade do vizinho. Se todo mundo fizesse isso, a gente não precisava nem de tribunal, nem de juiz. E eu acho que é isso, né? Só queria deixar uma coisa clara, nem sempre lavar a louça é ajudar, às vezes é tarefa que eu faço normalmente, tá? Senão, às vezes, a pessoa pensa assim, mas ele só lava a louça quando vai ajudar. Não, é a tarefa também. Não, ratificou que ele é assistencial, né? Na para-raiz do É que lavar, passar, entendeu? Tudo isso faz parte, né? Terapia. Você vê, para mim foi terapia, porque eu comecei o tal da jurisdição lavando a louça, né? Eu estava lá pensando. Tudo bom, Adriana? Muito bom, seu verbete. Bom estar aqui também com você. Eu queria te perguntar assim, ó, lembra que a gente teve um encontro lá em Porto Alegre, Cosmoética, Justiça Imanente. Eu participei, era o encontro da Paradireitologia com a Cosmoética, em 2011, né? Lembra? Muito bom, eu falei, né? Aqui no início, não sei se você estava, é a testemunha e ela apresentou um trabalho. Você apresentou um trabalho muito legal, né? Foi um trabalho bacana lá, foi apresentado em Porto Alegre, tinha muita gente. Então, assim, ó, eu queria que você falasse mais nessa questão da justiça imanente em relação à holocarmalidade. Como é que funciona isso? Porque a justiça imanente no nosso intrafísico é uma coisa, a justiça imanente na questão multidimensional é outra, né? Então, na questão holocármica, não que seja diferente, mas aí, como você fala na justiça cósmica, né? Então, ela tem essa visão maior multidimensional. Eu, mais ou menos, eu sei alguma coisa, mas gostaria que você completasse, porque tem digamos, gaps, para mim entender melhor isso. Legal, Nilson. Eu ia falar isso, você sabe, né? Você apresentou um trabalho legal lá, não foi sobre Kant? Justiça imanente. Autonomia, eu lembro. Então, essa questão da justiça imanente da holocarmalidade, eu passei uma experiência muito assim, rica, que eu falei, olha, que máximo, isso aí é a tal da justiça imanente. Então, assim, o ato é uma maneira de raciocinar. Assim. Então, raciocina que justiça ou jurisdição é esse poder de você promover a justiça, que é promover a assistência. Né? Você pensar em tudo o tempo inteiro. Eu faço isso a partir lá do raciocínio de princípios cosmoéticos. Por isso, lá na holopensenologia tem, né, mater pensene principiológico cosmoético, que me faz ter um raciocínio mais lógico, assim, né? O que é o princípio da imperdoabilidade? Então, se eu estou lá em casa, eu queria fazer me programei para fazer uma série de tarefas no dia. Aí eu não fiz. Se eu começo a me culpar, aí vem na minha cabeça, princípio da autoimperdoabilidade. Não é. Não é porque culpa não tem a ver com isso, com o que eu estou fazendo. Né? Me culpando porque eu deixei de realizar uma tarefa. Se eu estou me culpando porque não realizei uma tarefa, eu não estou promovendo justiça. Então, assim, a minha autojurisdição, ou seja, o meu poder de dizer se eu estou fazendo certo ou errado, ele está errado. Porque eu estou me autoassediando, porque eu estou criando, né, uma emoção equivocada que é a culpa. Então, você estaria sendo anti-autocosmoética. Exatamente. Então, esse princípio da autoimperdoabilidade, ele não significa culpa. Então, essa minha conduta, ou melhor, essa emoção de culpa, ela ofende esse princípio. Então, é isso que você falou, Miriam. Logo, eu não estou sendo cosmoética comigo, porque eu não estou me ajudando, eu estou me atrapalhando. Então, essa minha ação, vamos dizer, que foi uma manifestação, um pensamento que gerou uma emoção, ela gera uma consequência para mim, que eu vou ficar intoxicada, né? Posso ficar doente, né? Eu posso ficar ali, deixar de fazer outras coisas mais importantes, porque eu vou ficar ali me culpando. Então, o que não presta, não presta. Aí vem o outro princípio cosmoético na cabeça, o que não presta, não presta. Então, joga fora isso e vamos
fazer algo assistencial para mim e para o outro. Então, parte dessa conduta. Aí, esse exercício é uma autojurisdição, porque eu estou exercendo um poder, né, em relação a mim mesmo, que é a autonomia lá, que foi o que se apresentou em Porto Alegre, né? Eu tenho uma regra para mim, que gera uma conduta, então tem um poder para mim. Então, a minha jurisdição, ela está cosmoética. E quando eu mudo esse meu pensene. Então, quando a gente fala, tem que ter ortopensenidade, né? Tem que manter a ortopensenidade. Como é que eu faço isso? Faço assim. Né, fazendo essa mudança. Se eu fiz essa mudança intraconsciencial, então a minha jurisdição está funcionando. Então, eu estou promovendo uma justiça comigo, porque eu estou tendo o poder de decidir, essa minha decisão está gerando uma mudança para melhor, então eu estou me assistindo, eu estou fazendo um desassédio, fora, né, os outros pilares do paradigma que você começa a observar. Desassedia consciências, né? Você muda o holopensene do ambiente. Então, a jurisdição está ocorrendo, a assistência está sendo feita. Então, a justiça imanente está presente. Ela já está indo para o grupo karma, né? No Aí estou saindo do ego karma, já está assistindo o outro grupo também. Karma. E quem sabe polikarma, porque eu não sei que tipo de evocação eu fiz, que rapó eu fiz extrafisicamente, né? Se eu encontrei alguém na rua e fiz uma assimilação, uma escagem que eu não tinha percebido. Aí eu coloquei mais ou menos esse raciocínio lá na taxologia, na página 6. Que essa taxologia, ela... não é na taxologia, não, é na tecnicidade, na página 6. Ela veio também a partir desse mapa que a gente faz no curso lá do esquadrinhamento da auto-mega-cosmoética. Né? Olhando aquele mapa, aí veio essa ideia de colocar aquele mapa como uma jurisdição cósmica, que é esse poder de você fazer autoassistência e heteroassistência. Então, o raciocínio do ego para o grupo, para o holokarma, ele começa aí. Naquele mapa, a gente consegue ver. Então, eu vejo lá o número de condutas da minha manifestação autoassistencial, que é egokármica. Quais que são grupo-kármicas? Quais que são policármicas? Aí você faz o holokarma. Aí você começa a classifica e pontua. E você vai pontuando. Então, assim, quando eu fiz esse pensamento, eu fiz uma autoassistência à egokármica. Holossomática, porque eu evitei uma futura doença, e a doença vai na minha FEP negativamente, né? Olha, pois é, aí eu brinco comigo mesmo, Nilza. Vou encontrar o Zéfiro, a Equipex lá, meus amigos, com a pranchetinha, né? Mira, legal, dessomou, parabéns, né? Dessomou, agora vamos ver como é que foi. Autoassistência egokármica, vamos ver. Naquele dia você pensou assim, teve uma culpa, 2 anos gerou uma doencinha lá que você teve que tratar, né? Você correu atrás do prejuízo e ficou saudável, né? Mas equilibrou, beleza. Então, aqui nesse item você zerou. Poderia ter tido uma escolha mais cosmoética. Lembrando que a cosmoética incide sobre pensamentos, sentimentos, energias, não só o comportamento visível, né? Terezinha? Adriana, parabéns pelo Só para complementar aqui, que a questão assim da imanência, essas coisas, a gente tem a resposta direta, não é a justiça intrafísica que resolve. Você tem a resposta pelos seus atos, né? Então, a imanência está nisso, né? No holokarma, as respostas da causa e efeito, não é isso? Isso. Fecha nisso, na imanência, que a gente fala da justiça no cosmos, tem a ver com a lei da causa e efeito que você colocou na tecnicidade. Então, tudo que eu faço, eu vou responder por essas causas, né? As consequências dos meus atos é o que eu vou responder, né? Então, é bem legal essa coisa. A imanência do cosmos, né? Antes de passar para a Terezinha, e essa resposta são dos atos cosmoéticos também. Principalmente, depois a gente vai para os erros, né? Que eu penso assim. Então, é do trafor para o trafar, né? E vice-versa. E essa justiça imanente é esse caso que eu ia contar. Falando aí dos efeitos, eu lembrei da situação. Eu passei por um evento super legal na CCCI, né? Era de uma outra IC super positivo, muito legal. Aí, na hora lá, eu falei uma abobrinha para uma pessoa, tá? Na hora eu consertei.
Eu falei, Ih, desculpa, né? Falei uma abobrinha, não foi minha intenção. Eu expliquei, ficou tudo certo, não teve maiores consequências, a pessoa não ficou magoada, a gente continua amiga até hoje. Tá? Então, assim, certo. Só que aí teve uma outra situação que eu fiquei observando e eu fiquei falando, puxa, eu queria ajudar, sabe, o grupo. Já saí do ego, já estou pensando no grupo Karma. Eu queria ajudar esse grupo aí, fazer de um jeito. Beleza, aí fiquei com aquilo, deixei. Passaram-se 2 anos, 3 anos, caiu na minha mão. A oportunidade de eu ajudar, eu falei, olha, a justiça imanente é agora. Quietinha, ninguém soube, eu não falei para ninguém que aquela minha conduta, 2 anos, né, do meu pensamento anterior, vamos dizer, ela era o efeito do que eu queria fazer antes. Então, demorou 2 anos, mas eu fiquei esperta, eu fiquei atenta. Na hora que caiu, eu falei, olha a oportunidade de fazer justiça imanente. E foi por quê? Porque aquela minha conduta, em termos de grupo Karma, gente, desassediou de uma maneira que nem eu esperava. Tá? Mas desassediou o grupo, assim, nossa, eles ficaram maravilhosos. E eu fiquei mais feliz ainda, né? Eu que fiquei mais feliz. Mas isso, para mim, eu uso de referencial para a jurisdição cósmica, entendeu? Sim, sim. Eu falo assim, o negócio é anônimo, por isso que tem o paradoxo lá, né, do anonimato e com a publicidade também. Quer dizer, a pessoa ela faz anônima. O efeito ela sabe, junto com os amparadores e os orientadores evolutivos, mas não fica... Né? Oh, aqui, Não né? é necessário porque tem uma FEP, né, Adriana? Isso, e tudo é registrado na FEP. Então... E isso eu observo com outras pessoas que eu também vejo, entendeu? A pessoa atua aqui e o efeito assistencial é enorme. Eu falo, nossa, como é que a pessoa consegue fazer isso? Que máximo, né? Eu quero fazer igual. Adriana, aqui na Fatologia, na página 2, de baixo para cima, na 3ª linha, o destemor cosmoético. Se tu pudesse ampliar assim, na questão dessa jurisdição aí que tu está falando. Esse é um princípio que eu e o Rex a gente gosta de falar o tempo inteiro, né? Porque é o destemor cosmoético, é até um verbete, acho, do Márcio, né? Márcio Alves. Destemor, né? Destemor cosmoético. Mas ele tem relação com o princípio cosmoético, que é o princípio da ousadia cosmoética. Que ele traz o seguinte, que é cosmoético, né, traduzindo em miúdos, a consciência se manifestar com coragem, né? E aí a coragem não é aquela coragem da adrenalina, né, da Conjrel, do suicida que vai fazer esporte radical, né, que vai lá saltar de paraquedas, né, que a gente está vendo, andar de helicóptero, né? É coragem de você mudar, né? Coragem de você fazer ações cada vez mais benéficas, de evoluir, né? Coragem de evoluir. Então, tem a ver com esse princípio da ousadia cosmoética. Então, ele diz, em tudo que eu faço, toda a minha manifestação, é importante eu ter essa coragem. Aí, vamos trazer de novo. Porque, vamos dizer, quem tem a jurisdição cósmica mesmo, né? O evoluciólogo, o serenão, para a gente entender da consciência livre, tem coragem para atuar onde for, porque ele sabe que é capaz, porque já tem mais lucidez, já tem mais discernimento, né? Ele já sabe fazer esse raciocínio tão fácil que ele chega e fala assim, olha, né? Nesse caso é melhor fazer isso. A gente tem um exemplo super próximo, que era o professor Valdo, né? Se observar o professor Valdo, ele tinha ousadia para tudo. Bater na mesa, ele falava, tem que bater na mesa. Então, ousadia, né, destemor cosmoético. De, às vezes, a gente chegar e bater na mesa e falar assim, não, Miriam, você não pode. Isso não vai dar certo. Isso é jurisdição cósmica. Por isso que tem ali no momento que eu falo da diplomacia e da paradiplomacia. Né? Porque a diplomacia expandido para a paradiplomacia, eu vejo que a paradiplomacia tem que ter esse destemor cosmoético, de chegar e falar assim, não, isso não pode, porque isso vai dar errado. Aí você tem um rol lá, isso vai contra os princípios cosmoéticos A, B, C ou D, mas, principalmente, não é assistencial para a pessoa ou para os grupos que estão fazendo. Então, tem que ter coragem em tudo. Então, o destemor é nesse sentido. Então, a pessoa tem medo, por exemplo, de anunciar ali na tertúlia. A gente passa, às vezes a gente passa na rádio, né? A gente manda convite, às vezes fala, fulano, você quer ir lá na rádio? Aí a pessoa olha, não vou. Pessoa veterana, a gente fala, mas o que a
pessoa está com medo? A gente procura entender por que ela está com medo de ir lá falar na rádio, né? E aí você olha o oposto, né? Você fala, vamos lá na rádio, Miriam? Vou, lógico. Então, a pessoa que fala isso está mostrando destemor, ela está encarando os desafios para ela. Lógico, tem que ter calculismo cosmoético, não desperdiçar oportunidades até de fazer uma interassistência mais ampla. Porque olha o poder do rádio, né? Então, agora, Adriana, nós vamos atender o pessoal que está mandando perguntas, os teletertulianos. A começar por Curitiba, na estrangeirismologia, ele pergunta, o nível pessoal da atuação teática da cosmoética é a principal causa da ascendência consciencial irresistível, evidenciando a autoritatis moralis? Eu acho perfeito, pode raciocinar por aí, né? Tá, porque quando eu concorda? falo aqui da ascendência consciencial irresistível, eu estou pensando justamente no nível evolutivo, né? Que a consciência ela já se qualificou tanto ali na FEP, né? Na mega fraternidade. Então, orientador evolutivo, desperta, começa, né? Aí o orientador evolutivo ele tem mais, porque a ficha dele já dá essa autoridade moral. Então, ele vai ter mais ascendência. Então, se a gente pegar o caso nosso aqui de quem teve, né? Eu acho que a gente tem mais responsabilidade. Eu penso assim, tem mais para dever, mais responsabilidade, porque quanto tempo a gente não presenciou aqui o Valdo? Né? Então, isso aqui é porque a gente tem muito serviço para fazer. Né? Então, a gente teve uma oportunidade. Não é gurulatria, professor Valdo, porque a gente via muito trafar nele. E é até divertido de ver o trafar dele. Né? Então, assim, mas ele tinha autoridade moral sobre a gente. Né? Então, assim, isso vem. Ele tinha uma ascendência sobre a gente. Ele tinha uma influência muito pontual. E um depende do outro. Sem autoridade moral não existe ascendência. Não. Só que essa influência. Não existe reconhecimento. Não. Então tem que. Só que essa ascendência, essa influência é legal de observar dentro da jurisdição cósmica que ela não tira o livre-arbítrio. Esse é o item assim, que eu vejo que é o mais tênue, que é o mais positivo. Então, assim, a pessoa ela tem uma ascendência moral, uma autoridade moral, ela tem uma influência sobre você, né? Mas ela tem essa influência devido ao exemplarismo dela, né? Pela quantidade de interassistência e de esclarecimento que ela vem fazendo. Então, principalmente no desassédio mental soma. Então, eu vejo isso, que dentro da jurisdição cósmica, essa ascendência é a partir do desassédio mental soma. É na Tares, mesmo que tenha uma TACOM, é um negócio muito interessante de observar, né? Um paradoxo. Mesmo quando está fazendo TACOM, ela está objetivando a Tares. Estou dando docinho de leite porque eu vou ajudar você a raciocinar. Às depois. vezes, uma depende da outra, a Tares Depende, vai pois é. TACOM inicial, né? Então, se alguém... só para concluir. Se alguém, desculpa aí, teletertulianos, mas se alguém tem essa ascendência e ela respeita o livre-arbítrio, ou seja, ela não está imprimindo, né, uma assistência em que a pessoa ela não está raciocinando direito, está criando uma dependência. Se tem esse componente em algum nível, aí eu já coloco, a jurisdição está falha. Tem um gap aí. Dentro lá da tecnicidade, está mais ego do que realmente policármico, holocármico. E ele também pergunta como podemos otimizar nossa atuação tudológica ininterrupta na condição sine qua non da aquisição da jurisdição universal e de que modos podemos estudar e aprofundar, uma segunda pergunta, o entendimento do modus operandi, da tudologia, que é infinitamente abrangente. É show de bola, né, esse negócio. Dá nó na cabeça. É muito gostoso de observar. Então, assim, para começar, dentro da jurisdição cósmica especificamente, que é essa capacidade de eu poder fazer esse processo de assistência, né, de autodesassédio, de heterodesassédio, de pontuar, porque isso vai ampliando. Aí depois você vai pontuar proexes, né? Vai pontuar caminhos de grupos, e assim vai. É um poder que a consciência ela tem. Mas, no caso aqui do verbete, é intraconsciencial, é subjetivo, né? Eu me qualificar para poder fazer isso. Então, esse é que é o modus operandi. É uma maneira de você funcionar, né? Se traduzir, é uma maneira de pensionizar, de se manifestar, em que eu estou
com a tal da competência e da habilidade para eu poder fazer essa assistência, né, na verdade, qualificando a minha FEP, tendo mais clareza de raciocínio, que é a lucidez, para eu poder escolher o que é o certo e o que é o errado, assim vai. Então, é uma maneira de eu manifestar, de eu funcionar, em que eu estou raciocinando isso considerando que tudo está interligado, que é aquele conceito que o professor Valdo colocava para a gente. Gente, quando você pensa no cosmos, tudo está interligado. É a tudologia. Só que aí eu começo para começar a entender aqui no meu dia a dia, levando o cachorro, né, lavando louça, roupa na lavanderia, que o intrafísico está dentro do tudo. E se eu estou com o sim, eu tenho que usar esse meu mecanismo de pensenizar em tudo que eu faço do dia a dia. Aí o Hexa, que é o, vamos dizer, o mentor, né, positivo, cosmoético, intelectual, de trazer isso para o cotidiano, né? Que é o que ele está sistematizando lá de pesquisa na cosmoética. Então, vou trazer a tudologia para o dia a dia, para responder, para ver minha jurisdição. Então, eu andando com o cachorrinho, né? 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. O pessoal que fez curso na cosmoética vê que eu falo isso às vezes, né? Eu sempre encontro uma pessoa. Eu já mudei de horário, já mudei de dia, e eu encontro a pessoa. A pessoa eu não sei se ela mora na rua, ela não mora na rua, ela mora num outro local, mas é ali, não é morador de rua, mas é uma pessoa que fica ali na redondeza. Aí eu perguntei para o Regson, esse aqui é o modus operandi da tudologia que eu faço. Regson, você já encontrou fulano? Nunca vi, não sei nem quem é. Eu falei, mas por que eu que encontro, então? Aí que eu alertei o meu modus operandi aqui na tudologia. Eu falei, não, se eu encontro, aí eu coloco hipóteses de raciocínio. Se só eu encontro, já mudei de horário, já mudei de dia, e volta e meia encontro o sujeito... Qual é a hipótese? A hipótese vai sendo comprovada que eu tenho que fazer assistência para a pessoa, não é isso? Então, certo. Esse aqui é o meu modus operandi da tudologia. Aí passa um período sem encontrar a pessoa. Eu falei, então a assistência foi feita. Beleza. Aí volta. Eu falei, não, então falta mais algum serviço. Então, é isso. Assim que eu acho que a gente vai adquirindo essa jurisdição. É um indicador, não é? Indicador. Lá de Brasília vem uma questão. Na parafatologia, Adriana, na terceira linha, ela pede que você comente a relação entre as extrapolações parapsíquicas e as ideias inatas, e com o tema do verbete, jurisdição cósmica. Então, para começar, o próprio título do verbete, eu considero uma extrapolação não só consciencial, porque eu tenho que correr agora atrás do prejuízo, não é isso? Que é para ter o máximo possível de jurisdição cósmica, né? E uma extrapolação parapsíquica, porque começou do meu processo autônomo de ficar pensando lá sobre como é que eu podia ampliar o princípio cosmoético da maxfraternidade, da assistência, né? Então, eu gerei aquele campo, né, pensênico, aquele holopensênico prepício, para os amparadores me inspirarem. E aí veio uma inspiração através de uma telepatia. Então, isso é uma extrapolação parapsíquica. Então, assim, e eu tenho um trafor que eu acho muito bacana aí, né, na interação, que eu não descarto nada. Então, vem uma ideia maluca, eu anoto. Então, os amparadores, eles confiam, eles sabem. Para mandar a ideia louca lá para a Adriana, que ela vai anotar e vai correr atrás do prejuízo. Então, assim, eu anoto tudo, né? Esse é o correto. Esse é o correto. Anota tudo na hora, depois, dependendo de como as coisas acontecerem, aquilo vai fazer sentido ou não, aí descarta ou deixa para mais tarde. Exatamente. Então, eu acho bacana essas extrapolações. E a extrapolação parapsíquica, ela pode vir de várias maneiras, ou vem de telepatia, né, ou vem de uma intuição, ou aí eu fico observando tudo. De novo, a tudologia lá anterior. É alguém que fala uma palavra. E agora eu entrei num fluxo de uma colega nossa aí de extrapolação parapsíquica, que é assim, eu estou escrevendo um negócio, estou lendo, alguém fala na televisão. Eu acho que é a Dulce, né? Não é você que fala que está estudando negócio, aí alguém fala a palavra? Pois é. Começou a acontecer comigo, eu falei, o que isso tem a ver, né?
Então, é essa extrapolação. E ideia inata é isso, uma coisa que você nunca pensou nessa condição e vem a ideia. Né? E também as sincronicidades aí, né? Isso é uma outra coisa. Eu valorizo importante. muito. Eu botei aqui, eu não sei se na fatologia, na parafatologia, eu valorizo muito, mas é muito. Sincronicidade para sincronicidade também. De Conceição dos Ouros, na Fatologia, página 1, a última frase da página 2, ela quer aí um contraponto. Poderia comentar a respeito do exercício lúcido do poder com a jurisdição cósmica vivenciada pelas consciências lúcidas no planeta? É muito... Na página 1, e a outra 2. Na última frase da página 2. Eu acho isso massa. Patologia. Modéstia à parte, eu acho massa, porque, na verdade, de novo, isso aqui é hetero-observação. Né? De pegar esses exemplos aí da escala evolutiva que a gente teve a oportunidade de conviver e de gente que a gente está vendo que está melhorando, né? Como é que a pessoa lida com essa questão do poder, né? De você exercer esse poder. Então, assim, a jurisdição é o poder que é investido para o juiz, dentro do direito. Então, ele tem o poder, né, constitucional, legal, consciencial, né? Olha a situação de quem atua como magistrado, né, atualmente. Ele tem uma responsabilidade muito séria, porque não só ele precisa exercer uma jurisdição cósmica, o máximo que ele puder, para ele não criar interprisão, para ele começar a ajudar a libertar as interprisões alheias, né? E aí a gente não sabe até que ponto, por que a pessoa entrou ali também ainda. Então, e não criar novas. Não criar novas. Então, tem que ter uma serenidade, né? Então, eu tiro o chapéu para os nossos amigos magistrados, todos eles que estão atuando dessa maneira, né? E eu procuro jogar muita energia positiva para quem está exercendo aí para tirar a gente da baratrosfera, né? Porque o cara tem que ter destemor cosmoético o tempo inteiro para não cair. Gente, é o máximo. Então, assim, a pessoa que quer atingir jurisdição cósmica, pensa no caso aí dos juízes que têm esse poder mesmo. Né? Que você precisa ajudar o cara a ter mais equilíbrio, serenidade, para julgar, né? Para ajudar a levar a vida das pessoas, de grupos, de continentes, sei lá em que tribunal ele está atuando, né? De estados. Então, assim, como é que eu posso exercer um poder de assistência, de ajuda para essa pessoa? Se eu não conheço, eu tenho que ajudar falando positivo da pessoa, né? Pensando positivo da pessoa. Jogando energia, falando... Está errado você ficar malhando, né? Eu ia falar. Né? Está malhando a pessoa, senão você está só ajudando, né? A Congelândia, né? A baratrosfera. Você tem que exercer um poder aí. Isso é uma maneira de raciocinar, exercício lúcido de um poder que é intraconsciencial, quieto, você com os amparadores de todo mundo. Aí, quem está curioso, eu acho interessante, depois de ler também um verbete do professor Valdo, que é paracriminologia. Nesse verbete é muito legal, porque ele coloca essa coisa, você pensar mal de você, o pensador, você já é paracriminoso, porque você já está poluindo o cosmos, né? Você não está fazendo aí uma jurisdição cósmica. Aí, de outro lado, você tem o exercício lúcido do poder, dessas pessoas que a gente observa que tem mais essa capacidade interassistencial e já ampliou o âmbito, né, de atuação, em que ela sabe atuar, anônimo, é aquilo que eu estava falando antes, né, gera efeito positivo para um monte de gente, ninguém sabe, só quem presenciou, né? Isso é uma outra coisa que eu acho. Mas essa capacidade é um pouco do mitridatismo, né? Também. A pessoa vai ampliando essa capacitação da assistência do anonimato, da força presencial, da capacidade de assistência multidimensional. E aí, contra todo o contrafluxo, né? Em relação ao contrafluxo, que ela, obviamente, pela lei da ação e reação, vai receber. E como é que você faz? Você tem que fazer. Lógico. Não tem outro jeito. E a última que ela falou, né? Que é a jurisdição cósmica. Vivenciada pelas consciências lúcidas. Ok. E uma outra pergunta, na Parafatologia, página 2, última linha. Você poderia aprofundar quanto à governança eficiente das comunexes evoluídas?
Olha, eu quero detalhar mais, tá? Estou jogando a bola para mim mesmo, esses amparadores, né? Um dia eu vou ter mais mérito para chegar lá também. Mas é assim, eu acho que isso aqui o professor Valdo ele coloca ou em algum verbete ou em algum livro, né? E eu falei, isso tem a ver com jurisdição cósmica também. Que é essa gestão, é justamente isso, é você governar, você organizar, gerenciar comunidades, né? Então, faz muito sentido, se a gente trouxer para a realidade da CCCI, né, o Valdo falar comunidade conscienciológica, cosmoética, internacional. Então, a gente começar a aprender a fazer essa assistência com todo mundo que está aqui, ou todo mundo que está fora, mas da gente ampliar essa comunidade, né, de maneira da gente conviver com o colega de uma maneira, né, harmônica, porque está todo mundo, vamos dizer assim, entre aspas, ralando para evoluir, né? Então, perdoando os trafares, né, perdoando lá as escorregadas e ajudando. Então, eu fico pensando, as comunexes evoluídas, serenão, vamos pegar o serenão, né, para chegar na consciex livre. O dilema cosmoético da governança das consciexes livres deve ser assim, onde que a gente vai criar a estrela, né, que é para permitir lá para frente a transmigração, que você tem que ter um novo planeta, né, uma nova galáxia. Chega a ser um dilema, né? Não é um dilema porque ela não sofre, né? Mas é uma dúvida. Dilema no sentido de uma dúvida onde vai ser o melhor local, né? Ok. E uma última questão, ela pede que você fale sobre a maniologia, um pouquinho sobre cada item. São 4 itens. Na página 4. A mania de julgar o outro sem conhecer os fatos para fatos. Isso aqui não acontece, né? Nunca. Nesse planeta também não acontece, não. É que a gente fica observando, a gente fala lá, fulano, o Erickson gosta de dar esse exemplo, estacionou na vaga do idoso. Né? Aí a tendência do ser humano é falar, pô, por que o cara fez isso? Então, isso é uma mania de julgar o outro. Sem julgar é esse sentido. Eu já estou classificando a conduta do outro como anticosmoética ou não, etc. Deixa eu dar um exemplo. Meu sogro tem 90 anos, né? Então ele anda com um cuidador. E teve um domingo desse que nós fomos assistir um filme, estava um festival francês aqui, nós fomos assistir, não sei se o pessoal viu, teve um festival Varilux, isso, lá no Catuaí. E nós fomos assistir um filme com ele à noite. E aí o cuidador, o que ele fez? Nós estávamos, eu acho, numa reunião, não lembro, a gente foi se encontrar lá no Catuaí, né? E ele levou o meu sogro, né? Foi de carro, estacionou numa vaga para idosos, né? Foi lá e ficou com o meu sogro lá esperando a gente na porta do cinema. Depois pegamos o meu sogro, fomos assistir o filme e o cuidador foi embora. E o cuidador depois contou para a gente o seguinte, que ele voltou para pegar o carro, e na hora que ele voltou para pegar o carro, ele estava sozinho, estava sem o idoso, lógico, né? E aí, na hora que ele pegou o carro, tinha um senhor que viu ele pegando o carro, pegou e ficou olhando para ele com uma cara muito feia, né? Então, é exatamente essa questão, né? A gente, às vezes, vê uma situação e a gente não para analisar o que tem por trás daquilo. Coitado, ele é uma pessoa bem humilde, então ele ficou muito sem graça. Ele falou, o que eu ia fazer numa hora dessa? Não pode fazer nada. Deixei o idoso lá. Né? E tem o cartão, ele estava com o cartão de idoso, né? Porque é uma coisa que a gente tem que observar, se a pessoa está com o cartão de idoso ou não também. Mas isso é um exemplo, assim, do dia a dia, né? Que a gente tem que tomar cuidado, obviamente. Por isso que você vê juízes cosmoéticos, quando eles começam a falar, eles são bem precisos, isso é muito legal, de você ver a jurisdição, né, dele. Ele não fala, não dá opinião. Tem uma outra aqui também que eu acho que tem a ver com opinião, né? Não, mas na outra sessão. Ele não dá opinião, não, eu tenho que ver os fatos primeiro. Então, se pegar a fofoca, ela começa a entrar aqui. Então, a fofoca também está dentro da paracriminologia lá, do verbete do professor fala. Você começa a falar do outro, a falar da vida, sem querer ajudar, né? Porque uma coisa é comentar a situação, né? Para tentar encontrar uma solução, para poder ajudar lá na frente. É outra história. Mas ficar falando, e aí você está julgando sem saber, nem fato, nem muito menos para fato. Vai que está com dor de barriga. A pessoa não te cumprimentou porque está morrendo de dor de barriga e precisava ir no banheiro. Né? Ou está sem óculos. Ou está sem óculos, exatamente. Isso acontece comigo, eu sei óculos. Comigo também. Exatamente.
Então, é o tal do perdão antecipado. A evitação da mania do acompliciamento anticosmoético. É aquele negócio, você vê uma situação que você sabe que vai dar errado, você já passou pela experiência, você faz, é a frase que o Valdo falava, me inclui fora dessa. Então, vou dizer uma coisa boa, você está lá num passeio turístico, está num local muito bonito, e aí a pessoa fala para você andar... aqui faz a tal do macuco safari, né? Não é macuco safari? Vamos lá. Não é bem acompliciamento anticosmoético no sentido de uma decisão e tal, mas é uma decisão cotidiana. Falo, não vou entrar, porque isso aí põe em risco o meu soma. Né? Eu tenho a PROEX, eu não vou fazer isso. Né, vamos. Então, é o tipo de você me incluir fora dessa. A quarta mania de sentenciar as condutas alheias, o Regis exemplificou aqui também. Né, que tem a ver, isso tem a ver com a mania de julgar. Porque o julgamento é quando você está analisando ali. Esse é o juízo, né? E ele é necessário. Então, o juízo, você está ali levantando o fato, parafato, a situação. Você está num exercício mental de raciocinar para julgar. E aí você dá a sentença. A sentença é um resultado daquele Mas juízo. a gente tem um desafio no Brasil muito grande, porque como a gente nasceu numa cultura do jeitinho brasileiro, que permeia, né, o Brasil inteiro, a nossa tendência na hora de pensar é sempre pensar mal do outro. Né? Então, a gente lembra o caso lá, uma amiga nossa que estava, sei lá, Noruega, vamos falar Noruega, não sei se é Noruega não, mas estava no engarrafamento, né? Então, imagine, engarrafado para lá e para cá. Pista de acostamento. De repente, ela viu uma pessoa passando, né? Tinha um brasileiro dentro do carro, falou logo, um cretino safado, tô tirando vantagem aí. E na hora a pessoa falou, não tem esse negócio desse. Às vezes ele tem alguma emergência, às vezes ele está passando mal. Então é a mania, a gente já tem essa preconcepção linguística, né? De sempre começar a pensar mal do outro. Então a gente tem que começar a fazer esse exercício de parar e falar, deixa eu fazer uma análise aqui para ver se faz sentido ou não. E às vezes até de se abster, né? Que aí está jogando energia negativa em cima do outro. Né? É a visão trafarista. Trafarista. Né? Em vez da visão e aí, traforista. a sentença é assim, porque a sentença você tem lá no direito, você tem sentença condenatória, né? Sentença absolutória, né? Sentença declaratória. Então, assim, você condena que o cara fez, vai ter a pena X, né? A outra, você absolve, não era bem isso que aconteceu, você está absolvido da... Isso é sentenciar, né? E a outra é declaratória. Então, a gente, normalmente, se fizer essa analogia, a gente está o tempo inteiro sentenciando, declarando, fulano fez isso porque era anticosmoético, papapá, não sei o quê, que erro, já bate o martelo. Já bate o martelo, né? E a destruição da mania do desrespeito às competências hierárquicas. Eu tenho esse trafóio. Quem me conhece sabe, eu tenho uma preocupação de respeitar a função de fulano, A, B, C, D, né? Eu acho que isso é de outras vidas já. Eu venho trabalhando isso há muito tempo, que é natural. Então, assim, hierarquia. Então, você está indo na função de mediadora, né? Isso é uma função, uma competência. Hierárquica em sentido, você tem determinadas subfunções aí dentro, né? Que é ver as perguntas, receber lá o outro que está trazendo. Então, eu respeitar esse teu papel. Né? Respeitar lá o papel do consciência terapeuta, né? Da fulana que assumiu, sei lá, uma coordenação geral. Então, eu tenho essa autoparadiplomacia de querer respeitar, mesmo que seja um colega íntimo. Então, o Rex está dando aula comigo lá em sala de aula, eu trato ele como professor, ele não é minha dupla. Então, eu procuro fazer esse respeito à competência hierárquica dele. Perfeito. Hermânia? Bem sincrônico, né? Porque justamente aqui na fatologia, na linha 13, o autoposicionamento cosmoético, favorecendo ampliação na área de competências. Você poderia esclarecer mais? Assim? Sim, legal, sincrônico. É que jurisdição e competência dentro do direito tem conceitos aproximados, mas são diferentes, né? Então, assim, a jurisdição é quando a pessoa é o juiz, né? A jurisdição no direito é o juiz que tem, né? Juiz, magistrado, etc. Então, é esse poder dele atuar em determinados contextos.
Esses contextos, eles são determinados pela competência, no direito. Isso é chamado competência, né? Então, o REG, sei lá, vira juiz federal. Então, a competência dele, ele vai atuar sobre determinadas questões, né? Questões lá que envolvam a União, que envolvam a dívida, sei lá, com o banco. Isso ele pode atuar. Eu viro juíza, sei lá, estadual de família. O setor da família é minha competência. A gente tem o mesmo poder, né, de decidir, mas em setores diferentes. Então, esse autoposicionamento é nesse sentido, fazendo uma analogia. Eu começar a ter o poder é nesse sentido de eu ser capaz de decidir, né, de eu ter a influência, a ascendência. E a competência, assim, em todas as áreas assistenciais. Como é que eu vou adquirindo isso? É eu me trabalhando. Então, é o que a Miriam falou ali também. Se tem um contexto, por exemplo, que eu sei que eu não estou muito hábil, né, para ir ali fazer um desassédio, se tem o princípio da ousadia cosmoética, eu tenho que ir. Entendeu? Não é eu fugir da raia, eu tenho que ir. Então, a pessoa ela começar, aí entra na autoconsciência terapia também, né? Ela começar a observar por que ela não vai, etc., e indo aplicando o princípio para ela ir atuando. Aí ela vai adquirindo essa competência, ela vai tendo autoridade moral, ela vai se posicionando para fazer essa jurisdição. É quase uma prontidão, né? Porque nem sempre tem a pessoa adequada, ideal e a correta para aquela determinada situação, e a situação ocorre. E você está ali. Eu coloquei a prontidão em algum lugar, bem isso. Se pensar lá no Serenão, né, ele chegou naquele estágio de poder trabalhar com, né, continentes, né, grupo karmicamente vai fazer a possibilidade de um grupo ressomar no planeta gente, né? Por que decidiu trazer conscienciologia para o Brasil? Então, se pegar o colegiado lá dos evoluciólogos que o Valdo falava, dos serenões, pegou a nossa ficha, né? Pegou quem é que já estava mais liberado, aí faz a acronêmica. Então, você tem essa arquitetura, né? Só para complementar aqui, esse verbete está me chamando a atenção para a questão do poder cosmoético, né? É como se fosse nosso ajuste, né? Onde que a gente tem competência e a gente precisa falar e atuar, fazer abordagem, onde que não tem, e aí você abre mão, mas também não pode se isentar daquele poder que você tem assistencial naquele momento, porque tem medo do poder e de assumir as consequências. Bem interessante. Porque aí está deixando de fazer assistência, né? Esse poder cosmoético aí que você falou é um exercício muito legal de ver como assim, a omissão superavitária. Sim. Então, a pessoa ela não está fugindo da raia, mas ela sabe que não tem competência ali naquele assunto. Então, ela tem a tranquilidade. Aqui vai o princípio cosmoético da omissão superavitária, né? Não vou incluir, porque se eu for, vai dar mais problema. Então, eu não vou ajudar. A interprisão, né? É a interprisão. Então, ainda não vou. Não tem jurisdição ali, né? Mas no outro eu vou. Uma pergunta de Santos. Professora Adriana, por que a especialidade escolhida foi a cosmoeticologia? Não poderia ser a parateletologia? Eu achei que esse teletertuliano ou teletertuliana ia perguntar isso. Então, muito obrigada. Eu desconfio quem seja. É uma pessoa que a gente dialoga muito. É um colega. É um colega, exatamente. A questão é a seguinte. Ela iniciou na especialidade de cosmeticologia, foi para a paradireitologia, voltou para a cosmeticologia. Porque, assim, é escolha de abordagem. Então, assim, vou falar na linguagem que eu acho que é a pessoa. Isso aqui é uma jurisdição cósmica subjetiva. A da paradireitologia, pode fazer o verbete, é jurisdição cósmica objetiva, com outro nome, né? É outra abordagem. Então, assim, é subjetiva, por quê? Porque a gente está fazendo o foco nos princípios cosmoéticos, nessa análise intraconsciencial, dela melhorar a assistência, e isso vai dando mais poder dela fazer assistência. Então, essa é a cosmoética. Junto com esse tipo de jurisdição, tem a jurisdição cósmica objetiva, que é dentro da paradireitologia. Que aí, eu acho que, sugestão, pode trabalhar alguns conceitos de pegar, por exemplo, a competência específica, que são as áreas de atuação, e começar a especificar. Então, sei lá, transmigração, né? Classificação de transmigração. É uma jurisdição cósmica
paradireitológica objetiva. Você vai analisar os critérios, os contextos, os contingenciamentos externos. Lógico que tudo envolve consciência, mas é externo. Então, fala assim, não, vamos fazer a transmigração do grupo ABCD, porque as contingências foram essas. Então, é estabelecer, né, hierarquia de critério, hierarquia, catalogar circunstância. O então, viés cosmoético, ele é do princípio, do fundamento. Cosmoético. O cosmoético. Mas é que o viés da é complexo. Da jurisdição Complexo. cósmica para a direitológica tem o que embasa os princípios do paradireito e as paraleis do paradireito. Elas fazem interface, mas você tem como trabalhar separado. É mais ou menos, a gente faz a analogia, a consciencioterapia, a conscienciometria lá no início. Era uma confusão, ninguém sabia o que ia ser do âmbito da conscienciometria, não era? Da consciencioterapia. Então, assim, você tem vários âmbitos de análise, de abordagem. E tem muita coisa que você pode ser feita aí sob o viés objetivo. É muito rico, né, a análise. Ok. Adriana, eu queria te fazer uma pergunta, eu queria fazer uma reflexão, se me ajudasse a refletir, e fazer uma pergunta sobre a tua fatologia, né? Há um certo tempo atrás, há um tempo significativo... Fatologia, página 2. Há um tempo atrás, razoável tempo atrás, eu comecei a dar muito valor para algo que se fala muito aqui, inclusive na INVEX, que é o aspecto financeiro, né? Pé de meia, controle, valorização, anotar, esse detalhamento de você anotar os gastos. E aí, pensando em dinheiro há bastante tempo, eu cheguei na seguinte reflexão. Nós somos brasileiros, o Brasil tem a dívida externa e interna, que chega a 4 trilhões. Vai chegar rapidinho a 5 trilhões se ninguém fizer nada. Aí eu fiz um cálculo simples, que é pegar 210 milhões de brasileiros que nós somos, né, e pegar 4 trilhões e dividir por 210. Eu cheguei a R$18.000 e pouquinho por pessoa. Você vê como é pouco, né? Não é muito, não é nada R$18.000. Quantidade de gente que teria esse valor que poderia ajudar, né? E eu fiquei pensando, isso tem uma relação direta com o que você traz. Se você falou da cosmoética, da justiça universal, que interessante que seria se a quantidade de gente milionária que tem no Brasil também, bilionária, né? Pessoas que têm bilhões, como seria interessante se a gente conseguisse, claro, puxar de quem tem condições e contar com pessoas que têm muito mais condições, que poderiam ajudar muito mais. E isso é uma ancoragem negativa, porque puxa o país lá para baixo, e como o senso de universalismo seria, vamos dizer assim, seria mais ampliado, cada pessoa que contribuísse, né? Na prática, é claro que a gente sabe que não é fácil, mas na prática seria abrir uma conta e as pessoas começariam a depositar. Se não se chegasse a 4 trilhões, certamente chegaria a 2, né? Alguma coisa desse tipo assim. Então, por que eu trouxe isso? Porque eu acho que tem muito a ver com o que você traz, com o teu verbete, com a nossa conscientização, cada cidadão, habitante de um planeta e de um país. Em primeiro lugar, nós somos os nossos habitantes do nosso corpo, depois país, depois planeta e depois cosmos, né? Então, a gente tem condições de fazer muito mais do que a gente, às vezes, pensa, né? Mas eu te trouxe isso mais para refletir, porque faz um certo tempo que eu estou pensando bastante sobre isso. E eu queria que você me ajudasse a refletir aqui na fatologia, na página 2, de baixo para cima, você trouxe, na 8ª linha de baixo para cima, a apriorismose cosmoética quanto à inocência do réu, e depois subindo mais 5 de baixo para cima, né, mais 5 acima, você tem o entendimento cosmovisiológico de cada caso é um caso. Aí eu queria que você falasse sobre isso. A priorismose cosmoética, a inocência é um princípio do direito, né, que indúbio pro réu. Né? Na dúvida, você absolve o réu, né? Você entende a favor do réu. Isso aí, se pegar pelo direito, tem a história da humanidade, foi uma conquista muito grande dentro dos direitos fundamentais, porque se pegar o absolutismo, o rei, né, os reinados, todo mundo era condenado. Eu só de estar do lado do Rexon numa situação, o rei não gostava do Rexon, eu era amiga do rei, eu era condenada junto com o Rexon, não quero saber de nada. Né? Então, se
questão lá dos fatos, dos parafatos. Então, a presunção da inocência do réu veio nessa construção no sentido de você, olha, em dúbio pro réu, parte do pressuposto que, primeiro, tem inocência. Aí vamos apurar os fatos e os parafatos para ver se tem realmente culpabilidade ou não. O problema é que esse conceito, ele, atualmente, devido, né, a Conge-Holândia, Jeitinho Holândia, né, a baratrosfera, aí, uma por minuto, né, está no léxico de ortopensatas do professor Valdo, que no século XXI ressoma uma Conge-Réu por minuto. Né? Então, diante disso, eu vou repetir, é minuto, não é hora, não é dia, nem nada, é uma por minuto. Então, só na tertúlia, né? Não foi, está no léxico, que me deu um choque. No planeta ou no cosmos? No planeta ou no cosmos? Mas é bom porque assim, mostra para a gente, né, o oposto é a dificuldade que a gente tem. Então, assim, diante disso, essa inocência do réu virou, né? Porque todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Então, assim, o princípio cosmoético é naquele sentido que o Valdo coloca, né? Você vai errar menos se você absolver a pessoa porque não sabe os fatos, né? De ajudar todo mundo. Então, é nesse sentido de ser cosmoético, você... Não, eu não sei o que você fez, eu vou... Me inclui fora dessa omissão superavitária, eu não quero participar dessa situação porque eu não tenho dados. E por isso que vem o cada caso é um caso. É que, assim, o cada caso é um caso, é uma conduta... É uma relação que você usa daqueles dois princípios, né? Do conduta, que tem a ver com conduta padrão e conduta exceção. Só que, como a tendência da Conge-Holândia é tudo virar exceção, porque cada um faz sua lei, então, tudo vira cada caso é um caso. Aí usa como argumento sem procurar analisar. Então, assim, calma, ponto, né? Volta o filme. Então, vamos com calma. É assim, existe o princípio cosmoético, né? Você tem que analisar o fato, os parafatos. Mas existe conduta padrão. Então, dentro da análise de princípio cosmoético, né? De comportamento assistencial, uma série de condições que você vai ampliando, são condutas padrões, né? São conceitos padrões, são precedentes positivos que orientam. Aí, ao lado disso, para não ser injusto, você tem cada caso é um caso. Você vai procurar. Se não está ali, vamos ver se tem mais alguma coisa. Adriana, dentro de cada caso é um caso, você colocou também aqui a verdade relativa. Né, no final da fatologia, você trouxe a verdade sempre relativa. O relativo não tem nada a ver com o jeitinho, é relativo ao contingente, né? Isso, não tem nada a ver com o jeitinho. Beleza. É de você não cair no dogmatismo, né? De você aquele cético, otimista, cosmoético. Fulano tinha uma conduta lá, mas a gente está a favor do réu de que todo mundo evolui, né? Então... Tem uma pergunta de Ribeirão Preto, tem a ver com o que você falou agora. Na página 2, desculpe. Acostumado com o microfone de lapela, né? Vamos fazer uma campanha para que ele volte. Na fatologia, página 2, sétima linha, de baixo para cima. Como fazer a agenda principiológica cosmoética pessoal? Como fazer? Propaganda do curso. Vá fazer o curso da Cosmoetos. Estou brincando, é porque essa agenda a gente faz, eu comecei a fazer a partir lá da categoria dos princípios cosmoéticos. Tem no verbete, a pessoa pode ler, tem um verbete de princípios cosmoéticos. Está lá, isso, está na remissiologia. Tem 75 princípios cosmoéticos lá. Então, é isso que eu venho falando, você começar a entender o princípio, começar a raciocinar em cima dele, começar a ver suas condutas em cima dele, você colocar desafios, né? Então, a gente fazia maratona, né, de princípios cosmoéticos, aplicava um por dia, né? Então, assim, hoje eu vou fazer o da autoimperturbabilidade. Então, vou ajudar todo mundo, vou aumentar meu poder consciencial, minha jurisdição, ficando sereno, todo mundo, no sentido, né, de não ficar com raiva. Então, é uma agenda que você pode fazer, um desafio, né, uma meta, planejamento. Sim. E também, na fatologia, página 2, quinta linha, de baixo para cima, ele pede para você exemplificar a erudição aplicada. Isso aí eu fiquei observando também colegas nossos que têm erudição e para-erudição, né? Então, quanto mais... Até o próprio professor Valdo, quando fazia assistência, essa coisa da pessoa ela ter o máximo de conhecimento. Então, a enciclopédia, eu acho muito positiva nisso, né? Porque a enciclopédia, ela
aumenta assim a nossa erudição e para-erudição, né? Porque você começa a entender, por exemplo, o mesmo assunto, um enfoque Por diferenciado. vários vieses, por várias Exatamente. especialidades. Né? São quase 750 Ah, verbetógrafos trabalhando com quase 5.000 verbetes. Então, imagina a cognição, a paracognição, né? Você começa a Está toda entender, ali. porque isso ajuda a entender como você vai abordar a consciência para fazer É uma assistência, né? cornucópia verponológica, a enciclopédia da E Conscienciologia. o Valdo fazia isso muito, né? Ele falava, ele queria saber qual que era a tua área, né? Então ele é um exemplo assim para ilustrar. Ele falava, do direito, na tua linguagem. Isso mostra era a empatia, erudição, né? empatia. A empatia que ele... Ótimo. Alguém quer perguntar? Não? Eu queria perguntar aqui Sim, Gladys. para a Adriane, fazer uma correlação do auto-orto-absolutismo com a jurisdição cósmica. Ali na segunda linha? É a segunda linha da número 2 aí da página. Auto-orto-absolutismo e a jurisdição, é isso? O auto-orto-absolutismo, né, aquele conceito do Valdo, a gente usa muito em relação aos princípios cosmoéticos, né, os princípios. Você aplica aquele princípio cosmoético, você sabe no seu íntimo, né, que agir daquela maneira, daquele modo, ele vai dar um resultado positivo, porque pela sua experiência, pelas experiências dos colegas, você vê que já deu resultado positivo, né? É você se manter fiel, né? Se manter alinhado àquele princípio. E, ao mesmo tempo, respeitando o jurisdicionado, vamos dizer assim, né? As pessoas, os colegas, que não entendem ainda. Então, você mantém e dá a oportunidade da pessoa crescer. Então, se você pegar o caso do professor Valdo, ele fazia isso com a gente, né? Então, a gente falou da enciclopédia, eu lembro que eu fui testemunha em loco, né, quando ele lançou o desafio, 500 verbetógrafos. E aí foi aquele negócio, né, todo mundo saiu, tirou o chão de todo 500, pessoal, mas não tem nenhum. Não tinha um, né? Não tinha 20, não tinha 10. Que aconteceu em 2015. 2015. Chegamos a 500. Nossa, 2015 atingiu 500, anos. Né? Uhum. E aí foi legal. E ele se manteve ali, né? Ele foi auto-absolutista. Tudo bem, teve inspiração da Equipex, ele viu que tinha lógica, pegou a FEP de todo mundo, viu, não, tem que jogar a bola longe aí para esse pessoal, porque esse pessoal está muito acomodado, né? Só você que escreve. Então, se você vê, ele viu o jurisdicionado, que fomos nós, falou, vamos dar serviço, porque o pessoal tem que se mexer. Aí Converge, veio um monte de grupo, e ele falou, não, 500. Não, professor Valdo, 10, 500. Aí ele ainda falou, ainda vai ultrapassar 500, e quem vai dar a gargalhada sou eu. Hoje, Na hora que atualmente ultrapassar... 750. Né? E isto que ele fez foi um mega aporte, né? Uma mega assistência mental somática, tarística, e os desafios que ele fazia, né? Aí você vê que na jurisdição cósmica, que é esse poder que tem a ver com o que a Hermânia falou, né? O poder cosmoético, o poder consciencial, a pessoa, o líder, que aí no caso é um líder cosmoético, né? Ele tem que jogar a bola lá na frente. Sim. Não pode ficar esperando, porque grupo nivela o código grupal por baixo. Porque dá trabalho. A lei do menor esforço. Lei do menor esforço. Evoluir dá um trabalho. Né? Então, assim, a pessoa acha que vai evoluir sem fazer esforço. Né? Então, eu acho, não sei se a Dulce concorda, mas se ele estivesse aqui, ele ia dizer, vamos para o mil verbetógrafos. Ele lançaria a campanha dos ele ia fazer outra 1000 coisa, verbetógrafos. Né? Nós estamos em 750. Não, a gente ficou chupando o dedo, né, com aquele possível projeto dos 1000, lembra que ele tinha pedido e tal, se ele voltasse da cirurgia. Então, já que a gente ficou chupando o dedo, vamos correr atrás dos 1000 verbetógrafos, né? Para continuar a enciclopédia. Claro que já estamos em 750, né, Miriam? 749, então, mas essa quase, semana fecha 750. Então, quando chegar a 1000, a gente faz um festão. Com certeza. Grupal. E a gente vai... Grupal, né? Claro, êxito grupal. E é Max Proexco, né, totalmente. E até, se não me engano, outubro, a Adriane é que tem esse número certinho, a gente vai chegar nos 5.000 verbetes.
Que é um número redondo, bonito também, né? Bonito. 5 mil, é. Isso é sucesso do grupo, né? Então, se quando tiver a ficha do grupo, né? É trabalho para a Reurbex. Isso é trabalho para a Reurbex. A pergunta de Recife, ela te parabeniza pela ousadia cosmoética e faz a seguinte questão: há associação entre a primeira questão da questionologia, na página 7, sobre os limites pessoais jurisdicionais, e a discernimentologia, na página 6, acerca do alcance jurisdicional pessoal, inafastabilidade, improrrogabilidade, investidura, correlação, indelegabilidade e inércia? Achei interessante a correlação. Achei interessante a correlação que ela fez. Sim. Que faz sentido, né? Dos limites pessoais, né? Os limites pessoais é isso que a gente vem comentando, né? Você pode fazer até uma taxologia pessoal, um rol, assim, eu quero começar a ter competência assistencial de poder ajudar em tais setores, que eu vejo que eu não tenho. Aí é um limite que ela identificou e ela vai correr atrás para poder aplicar e começar a fazer... Sair da zona de conforto. Da zona de conforto, né? capacidade de atuar ali. E aí, aqui na discernimentologia, esses princípios, eles são princípios do direito, né? Especificamente do direito constitucional, que são princípios da jurisdição ali, quando o juiz ele passa, né, em concurso de juiz, ele adquire aquele poder de decidir, né, que é a jurisdição dele, dependendo de onde ele passou em determinado setor, e esses princípios se aplicam a ele, para garantir o quê? Para garantir que o exercício dele de decisão ele seja o mais correto e o mais seguro possível, né, para quem está ali no conflito, para a sociedade, para o planeta. Então, assim, eu achei interessante, porque a gente pode pegar esse princípio e trazer para a análise subjetiva, que eu estava falando para o colega, ou para a colega nossa lá de Santos, né? Você traz para a subjetiva. Então, deixa eu ver, inafastabilidade, por exemplo, é assim, eu não posso me recusar a decidir. Então, o juiz, quando chega o caso para ele não pode dizer que não vai decidir, conduta padrão. Conduta exceção é quando ele, por exemplo, é parente lá da pessoa, ele se declara suspeição. Então, se você, só por aí você pode fazer esse exercício. Chega algo para eu decidir, é o que a gente estava comentando, eu preciso analisar se eu tenho a condição ou não, competência ou não de decidir sobre aquele tema. Se eu achar que o erro vai ser ruim porque os meus precedentes não foram corretos, omissão superavitária para não causar prejuízo. Mas se eu acho que é uma ousadia que eu já tenho condição de, princípio da ousadia. Então, vou ultrapassar meu limite e vou ali para me desafiar e decidir. Eu não vou dizer, olha, não quero porque não posso. Então, são essas maneiras de raciocinar, né? Quer que eu fale os outros? Porque nós ainda temos algumas perguntas, poderia ser? Jaboatão, paradoxologia, página 4. Poderia comentar o segundo item, o paradoxo do respeito de quem tem competência concorrente em relação à competência exclusiva, caso não tenham feito essa pergunta, não fizeram, então? Não, que é competência concorrente, competência exclusiva, isso aqui é lá para a jurisdição objetiva. Isso aqui é um item para ser trabalhado, que é muito interessante, de você pegar, porque competência exclusiva e concorrente ou privativa, isso vem do direito, né, que são as competências que estão ligadas à jurisdição, que são as áreas que você pode decidir. Então, tem assunto em que você tem mais de uma pessoa que pode decidir sobre o mesmo assunto, né? Então, se a gente trouxer subjetivamente aqui na jurisdição cósmica, eu vou dizer, a transmigração. Aí eu posso decidir por transmigração? Vamos dizer, só orientador evolutivo que pode. Então, é exclusivo dele. Só quem for orientador evolutivo. Serenão, né? Então, é você fazer esse paradoxo, agora traz para o dia a dia. Né? Então, você está dentro aqui, sei lá, temos I6, né? Temos vários coordenadores, várias instâncias. Então, o que pode você
várias pessoas decidirem ou um que é exclusivo. Então, um setor, por exemplo, de um atendimento, né, pegar lá o exemplo da consciência terapia, em que você tem todos os critérios de formação de consciência terapeuta. A pessoa adquiriu lá o diploma de consciência terapeuta. Ele tem a jurisdição, né, a autojurisdição cósmica, é reconhecida pelo grupo, para ser consciência terapeuta. Então, naquela área, ele decide. Então, a competência é exclusiva de quem for ali consciência terapeuta. É fazer esse paradoxo de que você tem hora que você vai poder respeitar o privativo e o concorrente. Não, mas tem coisa que pode decidir sobre tudo. Sim, ok. Interaciologia, página 4, penúltimo item. A interação mini-fluxo contínuo da autoconsciência, megafluxo contínuo do cosmos. Como se aplica esse processo dentro do ato de abrir mão de maneira integral e cosmoética sob a ótica do seu verbete? Como se deu esse eureka dentro das suas autovivências? Gratidão pelo verbete. Ah, legal. Gratidão pela pergunta. São etapas, né? Vê se eu entendi a pergunta. A primeira, ele quer saber exatamente o minifluxo, né? Minifluxo contínuo da autoconsciência, megafluxo contínuo do cosmos. Eu fiquei lembrando muito aqui do microcosmo, né, que o Valdo fala, que a nossa realidade é microcosmo. Se a gente começar a observar, é mesmo. Né? Então, o tempo inteiro, você ficar se observando nas condutas do dia a dia, para ver como é que você vai ampliar essa sua jurisdição. Então, uma maneira de você ampliar, por exemplo, faz um catálogo dos pedidos que chegam para você. Não é nem pedido de TENEPS, né? Que as pessoas te solicitam. E aí você começa a ver, eu estou no fluxo. E isso que eu observei, por exemplo, o comentário que fiz sobre alguma situação, depois veio uma notícia no jornal que tinha a ver. Então, a pessoa começa a botar a hipótese. E será que eu estou interagindo? Ou tudologia de novo, né? Será que esse meu comentário, os amparadores aproveitaram para poder eu, de alguma maneira, contribuir energeticamente ou de esclarecimento para ajudar num evento que viria? A pessoa ela vai fazendo as comprovações. Então, se ela começa a ver essas sincronicidades, ela pode dizer... ela está alinhada, né? Se ela está alinhada com os acontecimentos. Ela está alinhada, o mini fluxo dela com o maxi. E tem esse livro aqui, eu não sei se está esgotado, tá, Dulce? Sim. É o autoconsciência e multidimensionalidade. A pessoa ela pode... Mas não é, ela Vira pode detalhar isso aí. Isso. Se não está, a gente pede para editar. Mas acha repúblico, né? Está esgotado? Ó, editar. Nova edição. Nova edição. Mas é bem interessante, pode ver, se a pessoa não tiver, né, vai na biblioteca aí, quando vier aqui, porque faz uma correlação, e você fazer a autoanálise, a autorreflexão, né, e considerando o maxi, né, mais ou menos. Ok. Sim. A respeito do fluxo, né? Muitas pessoas ficam falando, que nem você falou, sobre o cosmos, né? A questão cósmica, mas o que realmente se percebe que são os fluxos que são mais cosmoéticos, fluxos mais evolutivos, tem de tudo no cosmos, né? Então, isso aqui eu acho que é bom ficar bem claro, né? A pessoa, eu vou para o cosmos, mas o cosmos é um mundo. Tem fluxos cósmicos assistenciais, fluxos cosmo-evolutivo, fluxos cosmoéticos, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E aí, você pegar esse raciocínio, você começar a pensar, quem que gerencia, quem que é a jurisdição cósmica? É a consciência livre. A hipótese evolutiva, né, que a consciência livre evoluiu, ela já foi igual a gente e já atingiu a condição de consciência livre. Então, esse fluxo cósmico, ele está gerenciado pelas consciências livres, pelo gerenciamento assistencial de quem é mais evoluído do que eu. Então, se eu correr atrás, eu estou me alinhando, né? Estou ficando mais... O professor Valdo tem uma pensata no léxico que ele diz, se as bactérias chegaram a bilhões de anos atrás do planeta, será que já são consciências livres? Será que já são serenões? E se não são, por quê? É mais ou menos isso, né? Não mais é ou menos isso. Mas é de se pensar. Né? O princípio consciencial está aí há bilhões de anos. E aí? Já chegou onde queria chegar? É aquele caso que o Valdo contava do incógnito, que foi colega dele lá, né, no início, não, a vida lá, não sei nem se é antes da antiguidade, e virou já com sexo livre. Então, aí. Ainda de Ribeirão Preto, na parafatologia,
página 2, 8ª linha de baixo para cima, ele pede para você aprofundar o abrir mão dos paradireitos evolutivamente cosmoéticos. Que bom que alguém perguntou, estava Como esperando. se faz, né? Eu acho essa frase foi o professor Waldo que falou numa tertúlia, mini tertúlia, né? Ele estava comentando a questão do paradireito, dos evoluciólogos, e aí ele falou, os evoluciólogos, eles abrem mão dos paradireitos evolutivamente cosmoéticos. Então, se você raciocinar com base na jurisdição cósmica, é essa questão da assistencialidade. Então, pega a ficha evolutiva do evoluciólogo, olha, você está super liberado, já vai virar serenão, ou serenão já vai virar consciência livre, mas tem um grupo lá que está precisando de ajuda, tal, mas você pode ir. Aí ele fala, não, ele tem o paradireito de aumentar e de ir, mas ele fala, não, eu quero voltar porque eu quero ajudar. Então, isso mostra o nível de lucidez, de discernimento dentro da jurisdição cósmica. Aí vão trazer para a nossa realidade. Eu faço isso aqui ou eu fico reivindicando direito? Aí eu brinco que faculdade de direito devia mudar de nome, devia virar faculdade de dever, né? Nem para dever ainda. Faculdade de dever. Vai ter aluno? Deve ter pouco, mas vai ter. Porque assim, a gente tem que começar a observar o que a gente precisa assumir de responsabilidade, de dever. Se eu fizer isso no dia a dia, eu já estou aqui dentro dessa frase. Estou abrindo mão dos meus direitos, né, de reivindicação. Então, vem reivindicação na cabeça, abre mão. É uma boa pontuação. É um exercício. É uma boa autopontuação. Abre mão mais vezes ou reivindica, né? Tem que raciocinar, né? Sim, abre mão, raciocina, quando tem lógica, vão raciocinar. Com uma criticidade, com discernimento, enfim. Ainda mais uma pergunta de Paranavaí, aqui no Paraná. Gostaria que explicasse melhor na divisão argumentologia os seguintes itens: autossuperação e amplitude, na última divisão. Autossuperação, página 5. A página 5. Autossuperação e amplitude, que são as duas epígrafes ali abaixo da culturologia. À luz da evoluciologia, né? Os 2 parágrafos. A consolidação dos paraconstructos promove a descartabilidade da necessidade do esforço do uso objetivo dos princípios cosmoéticos e do paradireito, ao se tornarem isso. Resumindo, resumo da ópera, né? Quanto mais a gente faz esse raciocínio em cima de princípios, né, de valores ali, de paraleis, você vai fazendo um raciocínio lógico, né, da sua conduta. Esse princípio cosmático está presente, não está? Esse princípio do paradireito está presente ou não? Como é que eu vou usar esse princípio? Esse é um verbete que está em construção, já está lá no fluxo da Enciclossápiens, né? Para revisar. São os princípios do paradireito. Mas é a maneira da pessoa ir raciocinando. Aquilo vai entrando na cognição dela, né? E vai se tornando cada vez mais automático. E aí os dilemas, as dúvidas dela, que é a jurisdição pessoal, né? Se vai agir da maneira A ou da maneira B, se vai ajudar fulano de tal maneira ou da outra maneira, aquilo vai ficando natural. E aí ela já não precisa mais ficar raciocinando em cima de princípio. É automático. É o que o serenão faz, a consciência livre, que já é. Mas eu quero chegar lá. Mas a gente só vai chegar lá se a gente entender o que a gente está fazendo para chegar lá. Entender e aplicar, né? Entendendo e aplicando, porque aí isso vira um paraconstructo. É que o constructo é um conceito da psicologia, né? Que é assim, é o resultado das experiências pessoais. Então, se a gente pegar o paradigma consciencial, o paraconstructo são essas consolidações no nosso paracérebro, né? E aí, quando a gente virar a consciência livre, está atuando já de mental soma, ao longo dessas experiências cosmoéticas, dessas experiências positivas que a gente foi consolidando. E que foi entendendo os erros do passado e foi reconstruindo, né? Reciclando. Aí a gente se supera. De Guaratinguetá, o teletertuliano pede que nós lembremos que hoje Nikola Tesla estaria fazendo 163 anos e que ele está programado, o busto está programado para ir para a Leia dos Gênios da Humanidade, CAEC.
Então, ele já Uma está salva aqui de palmas presente, pro ele é Nicolas. muito bem-vindo aí na Leia Já dos está ali, Gênios. né? É. Exatamente, ok. Legal. Enfim, então Essa agora vai a para professora... pesquisa. Sim, exatamente. E professora Adriana, temos aí 1 minuto, você quer dizer alguma coisa para finalizarmos essa aula? Queria agradecer todo mundo. Primeiro, a equipe da Enciclosapiens, né, porque está sempre ali de prontidão jurisdicional, fazendo revisão de verbete todo dia. Né? Então, assim, particularmente, sendo muito sincera, para mim é um exemplo muito cosmoético e positivo, sabe? Da pessoa se manter ali na sustentabilidade, né, o grupo. Então, agradecer a perguntas de todo mundo aí. Obrigada pela ampliação das minhas reflexões. E os teletertulianos também, que mandaram perguntas. Ok, nós agradecemos aos tertulianos presentes, aos teletertulianos que participam com as perguntas, à equipe da Enciclosapiens de apoio, à equipe técnica do tertuliário, e agora passaríamos aos recados tarísticos e às pontuações da tertúlia. Obrigada, professora Miriam. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 22 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 19 perguntas online. Faremos a vocês 5 convites. A Nilza Martins, com a oficina de TENEPS, o Igor Alves, Semana da Invexis, o Regrisson Alves, curso da amoralidade à cosmoeticidade, a Maria Coutum, 6ª semana paracientífica, e eu, Patrícia Alves, com a CP2 em Brasília e o curso Projeciologia e Reurbex. Boa tarde a todos os tertulianos e teletertulianos. Em nome da ICTNEPS, estamos aqui para convidá-los a participarem da oficina da TENEPS, que será realizado pela ICTNEPS no dia 20 de julho, sábado, no horário das 15 às 18 horas, na sede da IC, na sala 205 do Discernimento, aqui em Foz do Iguaçu. Essa oficina é inédita, eminentemente prática e tem espaço para debates. O objetivo principal é experimentar a interassistência por intermédio de exercícios energéticos e dirimir dúvidas por meio de debates, objetivando o autoesclarecimento e a autoevolução do tenepsista e interessados na TENEPS. Portanto, os elementos fundamentais da oficina envolvem a autopesquisa, a interassistência e debates com a troca de experiência em grupo. Maiores informações e inscrições na página da ICTNEPS, www.ictneps.org, e através do e-mail ictneps@gmail.com, ou pelos telefones 045 99 847 5440 e 991 57 2030. Esperamos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Sinvexis, eu gostaria de divulgar a 13ª semana da Invexis, que vai começar amanhã, dia 11 de julho, e vai até o dia 21, então vão ser 11 dias de vários cursos e também vai ter o Congresso Internacional de Inversão Existencial. A maior parte das atividades vão acontecer na Sinvex, lá no campo de Invexologia aqui em Foz do Iguaçu. Mas a CCCI eu queria fazer especialmente 2 convites. O primeiro deles é o Círculo Mental Somático aqui no CEEC do próximo sábado, que vai ser com o tema Autoabsolutismo do Inversor. E o segundo convite, a Sinvex esse ano faz aniversário de 15 anos de existência enquanto IC. Então, na próxima quarta-feira, vai ter um jantar comemorativo no auditório do CEEC, no dia 17. E os ingressos eles estão à venda no receptivo do CEEC. Para mais informações, pode ver no receptivo do CEEC ou também contato@asinvexis.org. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu queria fazer um convite a vocês para o curso da amoralidade à cosmoeticidade. Nos dias 13 e 14 agora de julho, a Cosmoética vai promover esse curso
com o objetivo de entendermos, né, o que é essa moral, o que é moralidade, e como é que a gente pode utilizar essa compreensão para a gente qualificar cada vez mais o nosso nível de cosmoeticidade. Então, o curso agora, dias 13 e 14 de julho, você pode ter informações no site da Cosmoetos, né, www.cosmoetos.org.br, e mais informações pelo contato@cosmoetos.org.br ou então pelo telefone na recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para a sexta semana científica, que ocorrerá de 22 a 28 de julho, que é um encontro anual para a integração ampla do voluntariado e público interessado no desenvolvimento de pesquisas conscienciológicas, objetivando o debate científico da conscienciologia. Na programação teremos atualização das ICs quanto aos trabalhos técnicos e científicos que realizam, apresentação e encontro dos colégios invisíveis da conscienciologia, conferências e trabalhos institucionais, encontros dos colégios, feira de amostra e troca de produtos de pesquisa, fórum de periódicos conscienciológicos, mesas de debates e plenária de debates. A inscrição poderá ser feita no receptivo do CEEC ou pelo ceec@ceec.org. Poderá participar da semana total ou parcial, escolhendo apenas um dia, e também será transmitido por EAD. Obrigada. Bom, eu gostaria de convidá-los, em nome do IPC, para o curso ECP2, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, que vai acontecer agora em julho, em Brasília. O EPICOM será o professor Nonato, Alexandre Nonato, autor também do livro JK e os Bastidores da Construção de Brasília. Então, é uma ótima oportunidade para a gente pensar o nosso momento político, para a gente fazer mais rapport com essa turma que está envolvida com a melhoria de Brasília, uma vez que o ECP2 é um curso que trabalha com a reurbanologia, né? O Mater Pensando do ECP2 é a autodisperticidade e a reurbanologia. Lembrando que o ECP2 tem como pré-requisito o ECP1. Agora, para você que não tem pré-requisito e para as outras pessoas também como um todo, vai acontecer em 15 a 17 de novembro de 2019, aqui no CAEC, o curso Projeciologia e Reurbex. Também é um curso de campo, mas sem pré-requisitos. O objetivo desse campo é, a partir da projeção consciente, nós acessarmos e contribuirmos mais com o trabalho que a Reurbex vem realizando, principalmente aqui, que nós podemos ter um rapport maior com a Comunex Interlúdio. Esse curso será um curso onde vão acontecer 3 campos, e todos os alunos passarão pelos 3 campos. Vão ser utilizadas todas as dependências aqui do CAEC e o Hotel Mabu Interlúdio. Nós teremos 9 EPICONs atuando. Lembrando, então, de 15 a 17, Projeciologia e Reurbex. Reserve sua vaga. Para amanhã, nós teremos o verbete Técnica da Compressão do Energossoma. A especialidade é energossomatologia e o verbetógrafo é o professor Guilherme Caporali. Agradecemos a presença, a participação de todos, consciens, consciex, tertulianos, teletertulianos. Tenham todos uma boa tarde. Obrigada.